tudo bem? Estamos de volta com a nossa semana de pesquisa, ensino e extensão, para divulgar os projetos desenvolvidos pelos professores na área de extensão. Nesse momento, nós vamos receber o professor Hugo, que irá falar sobre o seu projeto de desenvolvimento de protótipos e materiais didáticos para auxiliar no entendimento dos fenômenos relacionados com a engenharia elétrica. Professor Hugo, seja bem-vindo ao nosso espaço. Sinta-se à vontade para falar sobre o seu projeto. Boa tarde, Crisiele. Está me ouvindo? Tudo bem? Sim, tranquilo. Então, bom, pessoal, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui apresentando este projeto durante esta atividade que está sendo realizada no campus, tá? Eu dei uma alteração no título do projeto, já vocês vão entender o porquê dessa alteração. Mas, basicamente, o projeto que eu trabalho, o projeto de extensão que eu trabalho na UTFPR, é o projeto chamado de lixo eletrônico. Então, esse projeto, na verdade, dentro da literatura, existe uma discussão que o verdadeiro nome, o nome correto dessa atividade ou desse projeto deveria ser de resíduos eletrônicos, e não de lixo eletrônico, porque, de alguma maneira, o que a gente pretende é dar valor para aquilo que está sendo jogado fora. Então, o título do projeto de extensão seria Resíduos Eletrônicos, Aproveitamento e Destinação Adequada, tá? Eu sou o professor Hugo, professor do Departamento de Elétrica, tá? Tem ali o meu e-mail e ali tem o meu número de WhatsApp para aquelas pessoas que estiverem interessadas em entrar em contato comigo, tá? Então, vamos lá. Qual que seria a ideia do projeto, tá? Então, assim, naquela imagem do lado esquerdo, nós temos o projeto que é financiado pela Fundação Araucária. Então, já pelo segundo ano consecutivo, o projeto foi contemplado com uma bolsa de extensão, tá? Então, nós temos um bolsista atrelado ao projeto, e esse seria o projeto financiado pela Fundação Araucária, o projeto dos resíduos eletrônicos. E esse projeto, ele permite realizar outras atividades, tá? Então, a partir desse projeto, vocês veem na parte superior, tem uma seta que está mostrando outro projeto que está bastante relacionado, está relacionado com o título que a Crisiele comentou, né? Que seria o desenvolvimento de protótipos para o uso ou a explicação de fenômenos relacionados com a engenharia elétrica, tá? Então, esse é o outro projeto de extensão que ele é financiado pela Itaipu. É o único projeto de extensão que foi aprovado nesse edital do campus Medianeira, mas a UTFPR foi a instituição que foi contemplada com mais projetos de extensão. Então, esses projetos estão diretamente relacionados, e esse projeto financiado pela Itaipu foram contemplados 4 alunos bolsistas. Então, além do aluno bolsista da Fundação Araucária, nós temos 4 alunos com bolsa financiada pela Itaipu. E existe outra oportunidade de alunos que queiram trabalhar no nosso laboratório, que também existe a possibilidade desse aluno concorrer para aquelas bolsas chamadas BIPAC, que seriam aquelas bolsas de incentivo para atividades artísticas e culturais. Então, nós também tivemos
uma proposta contemplada, certo, dentro do BIPAC. Nós tivemos uma aluna que também teve uma proposta relacionada com o projeto dos resíduos eletrônicos, mas era mais voltado para a parte artística, como o nome o indica. Então, a partir dessa ideia de um projeto que é chamado Projeto Guarda-Chuva, a gente consegue pensar em outras oportunidades, em outros projetos, em outras ideias. E isso é gratificante para as pessoas que estamos trabalhando dentro do projeto, porque nós estamos dando a chance para vários alunos da instituição, para que eles consigam aquele auxílio econômico, para que eles possam desenvolver essas atividades do projeto. Então, a ideia do projeto dos resíduos eletrônicos seria realizar atividades que permitam reaproveitar esses componentes. Componentes que iriam ser descartados, componentes que criariam um impacto negativo no ecossistema se eles não tiverem uma destinação correta. Então, o que a gente pretende é desenvolver práticas sustentáveis de tal maneira que a universidade esteja integrada com a comunidade externa. Então, para vocês terem uma compreensão melhor do projeto, quando a gente menciona a comunidade externa, nós sempre imaginamos atividades sendo realizadas nas escolas e nos colégios da região, como é a imagem da parte inferior esquerda, certo? Então, nós fizemos uma atividade, nós fazemos uma série de atividades envolvendo escolas e colégios. Nós apresentamos o projeto e nós apresentamos alguns protótipos que vêm sendo desenvolvidos para aqueles fins educativos, certo? Mas existe também outra alternativa, nós já fizemos parcerias com algumas empresas, com alguns eventos, onde nós já criamos uma série de brindes, né, de chaveiros, que eram entregues às pessoas que participavam, era feito um sorteio, enfim. Então, existe essa possibilidade, porque nós temos alguns componentes, eles podem ser reaproveitados, né, para criar outros protótipos, mas, infelizmente, a maioria desses componentes presentes em placas eletrônicas, eles não podem ser reaproveitados em outros protótipos, porque eles vêm queimados ou tem algum tipo de defeito. Então, o que a gente faz com aquilo que não poderia ser reaproveitado? A gente parte para aquela outra ideia de desenvolver protótipos ou itens que poderiam ser destinados, ou tem um viés cultural, ou tem simplesmente isso, construção de chaveiros que são entregues em alguns eventos, né, com a identificação do projeto. Então, dentre os objetivos que nós temos no projeto, nós temos a possibilidade de transformar resíduos eletrônicos em produtos ou recursos educativos. Nós queremos estimular o ensino de alguns fenômenos da área da nossa engenharia. Como eu sou professor do curso de engenharia elétrica, então eu vejo a necessidade de focar em alguns fenômenos que não são simples de entender. Então, a ideia seria explicar esses fenômenos de maneira prática. Então, nós desenvolvemos alguns motores, alguns componentes, eletroímã, enfim, alguns componentes que permitem compreender melhor esses fenômenos. Então, o que a gente pretende também? Incentivar o reaproveitamento, práticas sustentáveis, o que é conhecido como economia circular. Então, aproveitar ao máximo esses equipamentos, esses componentes, dar uma segunda chance, dar uma segunda vida para contribuir, né, a minimizar o impacto ambiental. E, claro, nós temos que integrar a universidade com a comunidade externa. Então, como mencionei, não é necessariamente
a parte acadêmica. Nós também temos parcerias com algumas empresas, uma empresa de turismo, enfim, que acham muito bacana a atividade que a gente está fazendo e simplesmente nós temos uma parceria, acabamos desenvolvendo outros tipos de produtos. Então, como é que funciona o processo? Então, são basicamente 4 etapas, né? A etapa de coleta, onde nós vamos recolher aqueles equipamentos. Infelizmente, nós temos um problema de espaço e nós não temos como arrecadar uma quantidade enorme de componentes. Então, praticamente, quando nós temos uma lotação considerável, a gente para de arrecadar. É importante que a pessoa que tenha interesse em doar um componente, um equipamento, antes de descartá-lo, né, entre em contato com a gente para a gente poder pegar esse equipamento e poder continuar com as etapas, tá? Mas, infelizmente, por questão de espaço, às vezes nós temos que falar, infelizmente, agora nós não temos como receber essa quantidade de equipamentos. Teve uma vez que um hotel, o gerente de um hotel entrou em contato comigo, dizendo que ele tinha em torno de 30, 35 TVs para doar, porque ele ia trocar por causa de alguma coisa. Então, nós não temos espaço para guardar 35 TVs, nem tudo que aparece, o que chega para a gente. Então, nesse caso, a gente o que faz é simplesmente informar para essa pessoa que também a prefeitura do município também tem um cronograma de descarte desses equipamentos. Então, a gente dá as informações, repassa as informações para essa empresa, enfim, levar esses equipamentos, se a gente não conseguir recebê-los, eles consigam levá-los até a praça, enfim, o local onde a prefeitura tem aquela estrutura para receber esses equipamentos. Então, nós coletamos os materiais, nós temos que identificar os componentes identificar, testar e retirar os componentes que podem ser reaproveitados, e aquilo que a gente não pode reaproveitar em protótipos, então a gente simplesmente vai ver se existe outra possibilidade de criar aqueles outros itens que a gente consegue produzir. Aí vem a parte da criação dos protótipos e, finalmente, a gente faz atividade com as atividades acadêmicas com as escolas. Mas percebam que tem sempre nesse processo, por mais que a gente queira aproveitar a maior quantidade de componentes, sempre tem uns componentes que, infelizmente, não podem ser reaproveitados. Então, por isso que o título do projeto também engloba aquela parte da destinação correta, porque nós temos que fazer um procedimento, né, para separar esse material, para guardá-lo, para encaixotá-lo, para pesá-lo e para levá-lo, destiná-lo àquela empresa que tem a licença ambiental e consegue fazer a destinação correta desses componentes. Então, o projeto em si, ele pode ser considerado multidisciplinar, porque ele, de alguma maneira, alunos de ciência da computação, alunos de engenharia ambiental, além dos alunos de engenharia elétrica, eles poderiam participar dentro do projeto. Então, entre os resultados, nós temos a redução daqueles componentes que iriam ser descartados, nós temos o desenvolvimento de protótipos com aquele material que é aproveitado, nós permitimos que os alunos que participam do projeto, eles usando alguns equipamentos que o departamento possui, eles podem idealizar e projetar novos protótipos. E, no final das contas, o que nos interessa é atender certas demandas de algumas instituições ou de algumas entidades parceiras. Então, basicamente, isso que nós fazemos com aqueles componentes ou protótipos feitos com componentes reaproveitados, né? Nós temos atividades onde nós vamos até as escolas,
Tem escolas que preferem que seja dessa maneira, e a gente leva alguma série de equipamentos para poder explicar e para poder fazer algum conteúdo um pouco mais prático. Ou nós temos também a possibilidade daqueles colégios e escolas se deslocarem até o campus, e para nós facilita mais, porque nós temos um ambiente dos laboratórios daqui do departamento, e fazemos atividades muito bacanas com alunos que participam, sendo bolsistas, sendo voluntários. E, como mencionei, essa seria uma das ideias. Não achei uma foto dos produtos, dos protótipos desenvolvidos pela aluna que foi bolsista BIPAC, mas esses são os chaveiros que foram produzidos para 2 eventos. Um foi um hackathon que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, e foram entregues uns chaveiros em formato de dominó. Internamente tem uns componentes que foram retirados de placas eletrônicas. A gente trabalha com resina epóxi para que fique o chaveiro bem certo e a pessoa também não tenha contato com esses componentes. Enfim, tem uma questão de segurança nesse sentido. Foram feitos em torno de 500 chaveiros para esse hackathon. E também foram feitos uns chaveiros em formatos de tucano e capibara para a feira de turismo, para, de alguma maneira, conscientizar as pessoas de não descartar esse tipo de materiais, porque contaminaria o meio ambiente, afetaria a biodiversidade. Então, cria, de alguma maneira, esse impacto na natureza. Então, tem o molde do chaveiro em formato de bicho, e foi feito uma capibara e um tucano, que eram animais representativos da região, tá? Então, como fazer se alguém tiver interesse em fazer parte do projeto? Tá, professor, eu estou interessado em fazer parte do projeto, mas e aí, como é que eu faço? Então, vocês devem entender ou aprender a identificar o que é o projeto de extensão e o que é uma ação de extensão. Então, o projeto de extensão, de alguma forma, seria o macro. Mas, dentro do projeto de extensão, nós podemos realizar várias ações de extensão. Então, se por acaso, professor, mas infelizmente eu não posso, ou não tenho mais bolsas disponíveis, enfim, ou simplesmente vocês têm que ter em conta que com a curricularização da extensão, vocês têm uma carga extensionista muito alta. Então, se algum aluno fala, professor, eu tenho uma ideia que eu acho que se encaixaria perfeitamente no teu projeto, podemos fazer essa atividade? Então, claro, eu tenho que analisar, eu tenho que ver se aquilo realmente se enquadra dentro do projeto, se precisa de alguma alteração, mas a gente pode criar uma ação de extensão. O que você precisa? Eu preciso isso. Então, vamos montar umas equipes para poder realizar essa atividade. Isso se aplica para qualquer projeto. Então, pessoal, vocês têm que ficar atentos nos seus cursos, que tipo de projeto de extensão existem, e vocês podem propor ações de extensão que sejam vinculadas ao projeto e, dependendo da carga horária da ação de extensão, que envolve desde a preparação até o que acontece depois da atividade, tudo isso seria a carga horária de uma ação extensionista, e vocês receberão um certificado emitido pelo Departamento de Extensão do campus, e dessa forma vocês conseguiriam abater parte dessa carga horária extensionista. Então, fica ali o convite, pessoal, para que vocês, se tiverem interesse em fazer parte do projeto, para que vocês possam realizar essas atividades, e nós teremos essa intenção de ajudá-los e de permitir que vocês possam trabalhar ativamente dentro do projeto. Então, seria isso, Crisiele. Agora devo a palavra contigo para encerrar a apresentação. Então, eu gostaria muito, professor, de agradecer a sua participação, deixar o nosso espaço sempre aberto
Se você depois quiser colocar, nós vamos deixar o vídeo para que os alunos possam estar assistindo durante o semestre, vamos também encaminhar os links, né? Daí, se você quiser colocar alguma coisa, alguma descrição com relação ao vídeo, ou algum e-mail de contato, alguma coisa assim, depois você pode me encaminhar, que a gente deixa na descrição do vídeo, tá bom? Perfeito, eu que agradeço. Então, até mais, nos vemos na próxima oportunidade. Tá, um grande abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau.